olha, nós trabalhamos aqui, minha esposa, ela nunca disse assim. Por que você não faz assim? Não. Mas ela é inteligente. Tinha uma pessoa que me causava muito problema e era mais de idade do que eu. E ela via quando eu chegava da reunião, chegava mole, chegava... Aí um dia eu me zanguei. Hoje eu vou dizer tudo com aquele velho. Hoje eu vou acabar com ele. Aí pronto, quando eu ia sair, ela disse para mim, olha, eu vejo que você está assim, pensando em fazer alguma coisa, não é? Eu disse, estou. Ela disse, mas olhe para ele é mais velho do que você. Aí eu disse, nada, ela está com besteira também, eu saía. Mas aí a palavra todo tempo na mente, ele é mais velho do que você, mais velho do que você. Aí quando chegava lá, eu via ele, aí na hora que eu queria falar, é mais velho do que você. Aí eu disse, como é que pode? É mais velho do que você. Aí eu disse, está certo. E pronto, aí depois eu larguei de mão. Então, o poder da fala de uma mulher sábia, Provérbios 14, primeiro. A mulher sábia edifica o quê? Pronto. É isso que nós chamamos de cooperação. Então, veja que o marido chega, ela diz, olha, um anjo apareceu para mim e disse que nós vamos ter um menino. Ele disse, mas por que ele não apareceu para mim? Eu disse, não sei. Pois vamos orar para ele aparecer. Aí estão orando, aparece, anjo, vem. Aí quando dá fé, ele aparece. Mas ele aparece para quem? Aí a mulher manda chamar e o anjo fica esperando. Vocês já observaram isso? Manda chamar. Aí quando chega, aí diz, pô, não, é porque é o seguinte, tu foi falar com a minha esposa e eu quero saber como é que se cria esse menino. Aí ele disse assim. Flávio Josefo disse que essa mulher tinha uma liderança. São questões na Bíblia que a gente tem que analisar isso. Agora, nós sabemos biblicamente dessa estrutura. Coloca, me parece, irmã, vê se é Gênesis 18, 17. Se não for 18, 17, é 19. Mas veja aí, Gênesis. Isso. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Vamos lá. Visto que Abraão certamente vai ser o quê? Eu quero que cada marido, viu, pastor Paulo? Quem quer bênção de Deus para casa? Não, só quem quer, diga glória a Deus. Vocês pensam que bênção de Deus é alguém chegar aqui, eu quero dizer para aquele irmão que Deus está dizendo que vai fazer isso. Não, o senhor pode pensar isso. Vocês sabiam que profecia pode ser anulada? Pastor Aziel pode. Até profecia de morte pode ser anulada. O Isaías chegou para Ezequias e disse, põe a tua casa, que tu vai. Pronto. Aí ele saiu, deu o recado e foi embora. Quando ele deu o recado, ele virou para a parede e chorou que nem menino. Aí disse, meu Deus, o que é isso? Eu estou tão jovem. Posso morrer assim não? E eu fui sincero até aqui, trabalhando para ti com alegria, com prazer. Dá uma olhada aí no meu arquivo. Aí ele deu uma olhada lá, não foi? Ele diz, volta, Isaías, o homem ainda tem saldo. Tem mais quanto? 15 anos de vida. Ou seja, uma decisão de choro cortou a profecia de morte. Assim. Porque se você, é por isso que eu digo, eu sou guiado pela palavra, eu creio na profecia, recebo. Irmão, eu tenho profecia todo dia, que se eu for viver disso, eu não vou mais viver não. Todo dia tem uma irmã que profetiza para mim, conta um sonho para mim. Só que eu não sou guiado por isso, eu sou guiado pela palavra. Quando alguém me fala, eu digo amém, eu recebo, mas eu vivo a minha vida tranquila. Porque eu já depositei o meu coração no Senhor. E quem deposita o coração no Senhor não anda ansioso por nada. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a vossa, ele é quem cuida de vós. Quem crê que Deus cuida, diga glória. Deixa com Deus. Então escute aqui, olha aí. Vamos voltar para lá. Deus vai abençoar a casa de Abraão. Quem quer bênção na casa? Diga eu quero. Agora o que eu vou falar aqui é muito sério. O que eu vou falar, pode colocar, irmã, por favor. Isso aqui é muito sério. Eu vou abençoar a casa de Abraão. Eu não oculto nada para Abraão. Visto que certamente ele virá a ser o quê? Uma poderosa? Agora, olha lá, olha o que Deus diz. E nele serão benditas todas as nações. Por quê, pastor Ziel? Vamos lá, pode passar. Porque eu tenho conhecido e sei que ele, leiam vocês agora. Eu vou abençoar Abraão e a casa dele, porque ele sabe ordenar a casa. Tu sabe ordenar teu filho?
Tu sabes ordenar tua filha? Ou teu filho dá tapa na tua cara? Ou teu filho joga água em ti? Ou teu filho, quando está no shopping ou no avião, rola no chão, te fazendo vergonha? Olha para cá. Bênção sem organização na casa vira bicho e maldição. O maná era bênção do Senhor, sim ou não? Mas para quem não era obediente, que foram colher o maná, o que tinha no maná? Vamos lá, digam vocês, tinham o quê? Tem muitos crentes que estão na igreja, e até vocês. Eu não entendo, fulano é todo desorganizado, não pisa na igreja, não vai em culto e é abençoado. Quem foi que te disse que ele é abençoado? Ele tem bicho. Ele tem bicho. Um pastor amigo meu disse para mim, pastor Aziel, eu não tenho dinheiro, mas quando eu vou ao shopping, eu levo meus meninos. Agora eu faço o seguinte, eu empurro neles ovo com farinha, lá em casa, deixo a barriguinha bem cheia e vamos para o shopping. Como eu não tenho dinheiro, eu dou uma volta no shopping todinho, e aí pronto, estão tudo cheio. E eu ainda digo assim na frente do povo, você não quer alguma coisa? Aí eu disse, não papai, eu estou cheio. Mas aí para não deixar feio, no final eu compro um sorvetezinho, que é só água, e dou para um e dou para outro, e a gente sai feliz. Um outro disse para mim, pastor Zé, um filho meu nunca gritou por uma calça, nunca por nada, porque ele chama, meu filho, eu trabalho na igreja, a igreja que eu trabalho, ela não tem condição, eu vivo de acordo com a igreja, mas no dia que o papai tiver, ele te dá. Então ele disse, eu nunca tive problema, porque o papai explicou para mim, ou eu expliquei para os meus filhos o que eu tinha e o que eu não tinha. Senão teu filho vai passar vergonha. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo é a vergonha do quê? Do pai e da mãe. Por que Deus vai abençoar? Onde é que você vê Isaac mandando em Abraão? Onde é que você vê Ismael mandando em Abraão? Ele sabia ordenar a sua casa. Agora observem a casa do próprio sobrinho dele, capítulo 19. Olha a casa do sobrinho dele. De quem era o sobrinho dele? Ló. Vai para a casa dele. A Bíblia diz que quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra, estou falando de anjo. Falando de anjo, eles chegaram e disseram, mulher, sai daqui, isso aqui vai destruir. Mas ela louca por Sodoma, por Gomorra, se eu quero ficar, é aqui. E ainda diz mais, e os futuros genros, nenhum valiam nada. E quando saiu, ainda foi o jeito do anjo agarrar na mão dele e das meninas e empurrar. Salvem a vida de vocês. Mas lá na frente você vê que elas adotaram todo o costume daquela cidade, que embriagaram o pai e fizeram sexo com o pai. O que eu quero dizer aqui é que bênção na casa sem os princípios bíblicos não vale a pena. Então a primeira coisa, o homem de Deus, o homem que tem o temor de Deus, ele carrega a imagem de Deus. Você não é macaco, você não é ideologia de gênero, você não é produto do Big Bang, você não é explosão, você é a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus.